the power of the king, the power of the king. Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu fiquei tentado a clicar nesse vídeo, né? Porque é um dossiê. Canal, no entanto, galera, nem sei, não vi o vídeo antes, não conheço o canal, tem 506 mil inscritos, o vídeo tem aí mais de 200 mil visualizações, e está intitulado Dossiê Miguel Oliveira. Miguel Oliveira é também conhecido como o Pastor Mirim, né? Vamos ver, deve ser a história do cara. Eu fiquei curioso, porque ele é jovem, deve ter alguma coisa entre 14 e 16 anos, e para ele ter esse comportamento, assim, falando sério, galera, possivelmente ele é vítima, tá? Porque com 14, 16 anos, pra estar fazendo o que ele faz, por isso que agora proibiram o rolê dele, etc. Eu nem sei como é que tá essa história aí. Isso provavelmente não veio dele, tá? Então pode ser que ele seja uma vítima na parada, né? Enfim, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Quero estar confirmando a minha presença. A história que eu vou contar a vocês hoje vai fazer você enxergar com outros olhos o sistema religioso. E até que ponto as pessoas são capazes de mentir para terem lucro dentro da igreja. Eu vou compartilhar com vocês a verdadeira história de Miguel Oliveira. E quem está por trás desse menino. Caralho, mano, e quantos anos devia ter nessa imagem, hein? O quê? 6 anos? 7? Pior que é bem comum, né? Eles usarem crianças em cultos e coisas assim. Eu acho que é um pouco complicado, né, gente? É um pouco complicado, porque é uma coisa que envolve pedir dinheiro, sabe? Aí você tá utilizando uma criança para pedir dinheiro. Ah, mas é uma fé e tudo bem. É um assunto delicado, para dizer o mínimo, tá? Que por um lado a gente tem que entender o aspecto do credo das pessoas, por outro lado também tem que entender que esse credo não pode, por exemplo, explorar menores, entende? Então, assim, é uma discussão bastante delicada. Em 12 de abril de 2010, chegava ao mundo o menino que hoje ganhou fama nacional. Seu nome, Pablo Miguel de Jesus Oliveira Andrade. 2010, então, é isso aí. Ele tem 15, entre 14 e 16 anos, né? É isso aí, né? Então, tava mais ou menos certo. E você pode reparar, né, gente? Criança imita os movimentos, sabe? Você via ele ali no vídeo anterior, pequenininho, 6 anos, 7, sei lá eu. Não dá pra saber exatamente. Com os mesmos gestos, com o mesmo palavreado, sabe? As crianças fazem isso, né? Mas assim, depois eles querem falar de doutrinação pra gente, né? Mais conhecido na internet como missionário Miguel Oliveira. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade. Talvez a única verdade nessa história. Não, aí é mentira, cara. Ninguém nasce com desejo nenhum, entendeu? Isso é tudo construção social, tá? Sei lá, eu não acredito, pelo menos. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por... 2 aninhos e meio, mano. 2 aninhos e meio. Galera, todo mundo aqui que é pai ou mãe, tá aqui no chat, tá aqui nos assistindo, sabe, né? 2 anos, cara, 2 anos e meio. Cara, uma criança tão jovem que não dá para atribuir a criança, tá, esse desejo aí não, viu? Com 2 anos a criança deseja aquilo que os pais apresentarem para ela. Eu costumo dizer que a criança ela é uma esponjinha, ela vai absorvendo tudo que tá perto. É uma idade muito delicada, inclusive, que pode, inclusive, traumatizar as pessoas. Porque é onde está se estabelecendo ali vamos dizer assim, a moral da pessoa, sabe? Se estabelecendo coisas que vão ser fundamentais para o entendimento de vida, de mundo da pessoa, sabe? Então,
tudo que a criança é exposta nessa fase deixa uma marca muito grave e muito difícil depois de ser trabalhada, de ser superada, tá? Para o bem ou para o mal. É um momento determinante para a formação do caráter da pessoa, onde a pessoa com 2 anos, 3 anos, ela é absolutamente refém, né, dos seus tutores, de quem é responsável pela sua educação. Tá? Então, assim, não dá para dizer que ele nasceu já, então, com essa propensão. Eu não estou nem dizendo em habilidade, né? Que o rapaz seja um bom orador, que ele seja desinibido. Aí é uma outra discussão, tá? Até que ponto isso aí nasce com a gente ou a gente desenvolve. Eu tendo a achar que a gente desenvolve e as experiências que a gente vai tendo nessa fase da vida são as mais determinantes para saber se você vai ser desinibido ou vai ser uma pessoa mais tímida, etc. Se vai ser, enfim. Mas porra, cara, 2 anos, mano. Hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos junto de um parente. Mas é isso, ele cantava o que ele via na TV porque a TV só passava isso. Entendeu? Minhas filhas vinham um desenho, né? A Anitta cantava a Galinha Pintadinha. A Nina eu não lembro, já faz tanto tempo, já tá fazendo 18 anos, não lembro mais. Mas enfim, era desenho, porque é o que elas assistiam, entendeu? Se eu botasse elas assistindo pastor o dia inteiro na TV, elas também iam cantar louvor, né, gente? Óbvio. Na igreja que a família da sua mãe frequentava, onde haviam muitos familiares envolvidos no ministério. E logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. Tinha tudo para ser uma história muito bonita, se não envolvesse uma louca, 2 anões e alguns malandros que vão se aproximando. Parece o início de uma piada, né? E talvez seja a piada chamada Profeta Mirim. É importante você saber o seguinte: a família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. São todos de uma pequena igreja em Carapicuíba. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Chegaremos neste ponto. São pessoas honradas, são pessoas dignas e que não têm culpa. Nem mesmo Miguel tem culpa do que está acontecendo. Pelo menos não tinha. Você vai compreender o que eu estou querendo dizer. O que será apresentado aqui neste vídeo é, de fato, a verdade de quem é o personagem Miguel Oliveira, quem está por trás e qual o verdadeiro interesse em tudo isso. Você vai se surpreender. Eu não gosto de quem traz assim, tá? É a verdade. Não, é a tua leitura, mano. Vamos lá, vamos ver se tá fazendo uma leitura honesta. Pode até ser que seja, não te conheço, mas não é legal. Sabe? Tipo, a verdade absoluta, sim. Ainda mais que é uma história, enfim, não sei, mas vamos lá, né? Vamos ver. A que ponto chega a maldade e a manipulação do ser humano. Por isso, desde já, por favor, peço que deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Para entendermos o fenômeno Miguel Oliveira, precisamos entender os pais de Miguel Oliveira. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. O nome Miguel é em homenagem ao pai, este homem que você vê na foto com ela antes da fama do menino. Seu nome é Miguel Marcelo Dias. Um homem até trabalhador, mas segundo fontes, que sempre teve problemas com bebida. Daqui a pouco vocês saberão qual a postura do pai em relação ao sucesso do filho. Mas desde já é importante vocês entenderem que não existe outra pessoa por trás do Miguel que senão a sua mãe. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Diferente do que Miguel conta em suas mensagens, o rapaz nunca congregou na Deus e Amor. Apesar de toda a sua família, por parte de mãe, ser evangélica, sua mãe nunca gostou de igreja. Essa senhora, na foto, é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, Miguel era constantemente exposto durante vários dias e várias horas a... Então tá aí. Então se a mãe não frequentava com ele tanto a igreja, segundo o que o cara que a gente tá reagindo aqui tá falando, de algum lugar tinha que vir. Então ele ficava com a avó, e a avó então deixava ele assistindo pregação o dia inteiro nas fitas que ela tinha em casa. Segundo, né, estamos acreditando aqui na história que está sendo contada, né? Até aí parece ser algo corriqueiro, né, gente? O pai com um problema com alcoolismo, né? Família evangélica, passava muito tempo com a avó, né? Até aí nada de muito diferente do que é normal no Brasil, né? Pregadores e suas mensagens e cantores. Foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando. Aí assim, gente, isso é bem normal nas crianças, né? As crianças assistem coisas, elas começam a imitar, algumas vão ter
mais facilidade, E tem uma outra coisa que é o reforço, né, gente? Tipo assim, ele foi lá e fez uma pregação, e aí todo mundo achou legal, bateu palma. Naquela idade ali, ele vai se sentir recompensado e incentivado a continuar fazendo e a fazer mais, né? E aí você vai reforçando isso, tá? E aí, enfim, vai ajudando a moldar o caráter, enfim, a vida da pessoa. Imitando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Pois Érica vivia um relacionamento conturbado com o pai de Miguel, que apesar de ser um homem trabalhador, como já comentamos, sempre foi um homem dado à bebida e porta de bar. Érica, a mãe de Miguel, ficava visitando igrejas quando as coisas estavam difíceis para o lado dela, sobretudo a igreja de sua própria mãe, onde a sua mãe é bem atuante. Mas quando Miguel nasceu, diferente do que é contado, ela nem em igreja estava. Como dito, aos 2 anos de idade, Miguel passou a ser levado por um parente à igreja de sua avó, onde lá ele passou a finalmente poder imitar, diante de todos, os pregadores que via na TV. Em uma das crises no casamento dela, ela começou a frequentar a igreja da família novamente. Entretanto, como ela costumava... Isso é uma outra coisa que eu sempre digo. Como falta tudo no Brasil em termos de estrutura, de Estado, não, falta muito Estado no Brasil, a igreja acaba cumprindo este papel, né? Então a pessoa está com problema com drogas, vai para a igreja. A pessoa enfrentou o divórcio, vai para a igreja. A pessoa está desempregada, vai para a igreja. Então vira um lugar de acolhimento de pessoas com problemas. Entende? E aí o que acaba acontecendo? Algumas dessas igrejas se aproveitam dessa situação de vulnerabilidade e acabam incentivando a reprodução dessa vulnerabilidade, entende? Então, se transforma num grande teatro. Por quê? Porque eles precisam da crise social. Eles precisam que as pessoas se sintam frágeis, precisam de acolhimento, né? E quando a pessoa precisa de acolhimento, eles estão lá para acolher, porque eles ocupam esses espaços, né? Claro, não dá para generalizar, tem uma longa tradição de diferentes agremiações religiosas, etc., mas eu estou falando dessas mais nocivas, que parece ser o lado que o nosso Miguelzinho aqui trilhou, né? Que utilizam a fé alheia como uma forma de ganhar dinheiro, né? E que, portanto, é necessária a miséria, é necessária a crise, é necessária a dor, para que tenha esta opção do acolhimento. Por isso que eu digo, não é correto da nossa parte ter uma postura contra as igrejas. O que a gente tem que fazer é também oferecer opções de acolhimento para que essas igrejas, sobretudo essas mais nocivas, né, não fiquem nadando de braçada com tanta facilidade aí, né? Por quê? Porque as pessoas estão precisando de ajuda. Só que essas igrejas que se baseiam na necessidade das pessoas, elas têm tanto poder hoje em dia, que elas estão lá em Brasília ajudando a reproduzir essa miséria que sustenta essa necessidade das pessoas estarem procurando acolhimento nas igrejas. Então eles mantêm o Estado desestruturado, mantêm o altíssimo nível de desigualdade, mantêm as dificuldades que fazem com que as pessoas caiam na igreja. Por quê? Porque a igreja já está lá. Então a gente tem que se contrapor a isso. Costumava viver, segundo fontes, uma vida não muito evangélica, uma pessoa chamou sua atenção. Érica não gostou, e de pirraça também proibiu que Miguel continuasse sendo levado para a igreja da avó, o que deixou todos muito tristes, incluindo o próprio Miguel. Sua mãe, nesse período, ali quando ele tinha 2 anos e pouco, se encontrava numa situação muito difícil financeiramente, e é aí que entra o pulo não do gato, mas da onça. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. E como uma espécie de mãe de Miss, onde o menino chegava, ela dava um jeito de fazer o menino ter alguma oportunidade. Sempre proclamando aos 4 ventos, seja nas suas redes sociais, em seus status, ou até mesmo diretamente, ao entrar na igreja. Olha, o meu filho canta, hein? O meu filho canta. Dá uma oportunidade pro meu filho. E o menino cantava, e as pessoas vendo o menininho ali, com muita ousadia, imitando os pregadores que via na TV, corretamente, com aquela vozinha de criança, comove. Só que, como eu disse, aí é que entra o pulo da onça. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais,
mas foi curado por uma oração da sua mãe, que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. E tem várias coisas, né? Primeiro, será que ele acredita mesmo nisso? Pode ser, né? Vai que a mãe dele contou isso pra ele, quando ele era, sei lá, um menininho daquele tamanho que a gente viu ali. Não sei, ou ele repete essa mentira de maneira consciente. Tá? Esse canal que a gente está assistindo parece ser um canal evangélico, não sei isso, né? Pelo tom do apresentador aqui, ele parece estar aliviando a barra da igreja, tá? Acho que até excessivamente. Por quê? Porque o que o Miguel faz, das suas práticas mais nocivas, ele não tirou da cabeça dele não, tá? Esse é uma coisa que, assim, que é um problema que a gente não pode botar para baixo do tapete. O que o pastor Mirim faz, gente, ele imita os pastores. Então ele não inventou essa prática nociva. Isso é coisa que ele vê dentro das igrejas. Assim como a própria história contada por ele, que pode ser a mãe dele que criou, não sei, né? Que eu estou apenas acreditando aqui no nosso No Entanto, que é o canal que a gente está reagindo. Também tem um que bastante carregado aí de preconceito com, por exemplo, Umbanda, né? Até porque Espiritismo e Umbanda não é a mesma coisa, né? Embora tenha, assim, ali alguma proximidade pelo fato de ser produto de um secretismo e de serem religiões, assim, Espiritismo até não é brasileiro, mas tem uma vertente brasileira, a Umbanda é basicamente brasileira, ambos são produtos de sincretismo, etc. Né? Muita gente que trabalha numa casa de espírita também, às vezes, faz trabalho em casa de Umbanda, a mesma pessoa, pode acontecer, mas não é a mesma coisa, né? Mas também é bom reforçar que esse tipo de preconceito, assim como a gente não deve ter preconceito com as igrejas evangélicas, a gente não deve ter preconceito com o Espiritismo ou com a Umbanda. E grande parte desses grupos evangélicos, sobretudo esses que o Miguel Oliveira imita, são violentamente preconceituosos com religiões como a Umbanda. Tá? Quem é que criou essa história? Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se... Sim, tá cheio disso, tá, gente? Tá cheio disso. Mas, assim, esse é um ponto que a gente não pode fazer de conta que não existe, tá? É um meio que tá cheio de oportunista. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Quase que 100% dos meus alunos são evangélicos, tá? E eu não vi ninguém, todos eles já conheciam esse Miguel. A gente conversou, já veio essa história da sala de aula. Eles mesmos puxaram. E aí eu disse que conhecia, etc. Mas quase que 100% daqueles que falaram não gostam dele. Ou seja, a imagem dele dentro das igrejas não é boa. Porque por mais que muitas dessas igrejas sejam aproveitadores e pessoas que estão ali para explorar a fé, eles têm que manter, né, o seu fiel crente naquilo que eles estão fazendo. E o que o Miguel faz, embora tenha se transformado num fenômeno na internet, é utilizado como algo ridículo. É exposto como algo ridículo, como explorar a fé, etc. Então, as próprias igrejas se protegem, dizendo, olha, não é isso que a gente faz. Né? Porque uma coisa muito comum é o seguinte, todo mundo sabe que tem igreja que explora a fé. Mesmo o fiel da igreja evangélica. Só que qual é o negócio? Sempre a que ele frequenta, né, a que o fiel frequenta, não é a que explora, é sempre a outra. Entenderam? É sempre a outra.
a Vitória Souza naquele momento estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai. Mas assim como para as crianças, para os adultos, gente, se tornar pastor já há bastante tempo se tornou uma opção de carreira. Uma opção para melhorar de vida, para ascender socialmente. Até porque na teologia que eles pregam, se o pastor ficou rico é sinal de que ele é um bom pastor. Ah, sabe aquele argumento que a gente usa? Olha só, o fiel tá na miséria e o pastor tá rico. Isso não funciona dizer, gente. Porque se o pastor tá rico e ostenta muita riqueza, o fiel que tá naquele culto vai entender isso como Deus recompensando aquele pastor pelo bom trabalho feito. E que se ele ainda é pobre, ele deve colaborar com aquele pastor que é bom, porque aquele pastor sendo bom vai conduzir ele também à riqueza. Então ele deve dar, ele tem que ofertar. Então não adianta a gente dizer, olha lá o pastor com o carro de 1 milhão, olha lá o pastor com a bolsa, né, a mulher do pastor, sei lá, com a bolsa de 100 mil. Isso não é um bom argumento, porque se é assim, é porque o pastor deve ser muito bom. Então é uma opção econômica, gente, tá? Então eles já se preparam para isso. Tanto é, gente, que você vai no classificado, tem igreja para vender. Se eu quiser amanhã, tá? Eu posso comprar uma igreja, se eu tiver dinheiro, eu compro uma igreja, faço um curso, rapidinho, me torno pastor e vou para essa igreja. Tem gente vendendo igreja já com os fiéis. Ó, em média vem tantos por culto. Para dar venda. Tá, gente? Então, assim, eu defendo que isso tem que ser regulamentado. Tá? Tem que pagar imposto, tem que regulamentar este mercado, porque é um mercado, gente, tá? Ah, mas é religião. Não interessa. É um mercado. Bilionário. Então, tem que regulamentar, tem que taxar, tem que fiscalizar. Pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o David Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso, ela chama o Miguel, tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa, eu instruí. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é um escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você. Mas assim, demora às vezes meio ano, um ano e pouco para aprender a andar, né? Demora um ano e pouco, às vezes mais para aprender a falar, é meio que normal isso aí, tá ligado? Através da minha oração e diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. O pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém. Nessa época, o pai do Miguel não estava nem aí para a vida que o filho levava ou onde sua mulher estava com a criança. Ele só trabalhava para sustentar a casa e encher a cara no boteco. E quando ia para casa, sua esposa e o seu filho já estavam em alguma igreja por aí. Nesse período, a vida deles era cheia de idas e vindas. Érica, a mãe de Miguel,
precisava congregar na igreja da família para fazer a agenda do Miguel. Quando ela conseguia uma agenda extensa, saía do ministério e ia viver em alguma outra igreja que desse mais atenção e oportunidade ao pequeno Miguel. A família não... Se é verdade o que ele está falando aqui, né? A mãe passou a utilizar o Miguel para ganhar dinheiro, né? Para ganhar sua vida a partir das imitações e da história que eles inventaram, né? Que ela inventou a princípio para ele, tá? Eu até acho que pode ser isso mesmo, tá? Porque eu não consigo culpar um menino de 2 anos e meio, tá, gente? Desculpa, não consigo. Por mais que seja horrível o que esse rapaz faz, eu não consigo culpar um menino de 2 anos e meio, né? Não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. Eles só tiveram conhecimento depois do podcast. E já desmentiram tudo, mas as pessoas seguem querendo acreditar nisso. As agendas começaram a ficar mais extensas. Miguel passa a contar seu testemunho em lugares cada vez maiores. É quando eles passam um tempo com essa pastora. Seu nome é Luciana. Ela é bastante conhecida na região. Ela começa a dar legitimidade ao ministério de Miguel e montar suas agendas de forma mais profissional. E aí, conforme o Miguel vai crescendo e vai pregando em diversos lugares, ele vai pregar em uma igreja que na época era bem conhecida, que era a Igreja dos Anões. Na igreja do anão Marquinhos e a sua esposa. Lembra desse casal? Ele era o anão Marquinhos, que ficava no balanço geral. Inclusive, vocês parem de ficar me comparando com ele. Segundo fontes, a vida desse casal, que tinha até uma igreja na época, foi completamente destruída por Agenor Duque. Mas um dia eu conto essa história aqui. Seja como for, nesse momento, eles eram pessoas com grande abertura na mídia e uma rede de contatos imensa. Eles começaram a abrir novas oportunidades para Miguel e fechar agendas. Certamente com alguma porcentagem envolvida nisso. Atualmente o casal está separado e a Igreja dos Anões acabou. E tudo foi montado aos poucos, de acordo com a demanda. A estrada se dá à medida que você caminha. Então, no início, era Pablo Miguel, o cantor. Depois, Levita Miguel. Depois ainda, Missionário Miguelzinho. Um nome bem horrível, por sinal. Até chegar na formação desse transforme atual, que é o Profeta Miguel. Pequeno e falso. Eles estavam achando uma alcunha, né? Pra saber qual era a alcunha ideal pro Miguel, né? Tinha que ser alguma coisa impactante, né? Profeta não tem como ser mais, né, cara? Não tem como ser mais profeta, mais do que profeta, né? Só se for Deus, né? Mas não foi ele que disse está amarrado, Jesus, não sei o quê. O profeta este que àquela altura já sustentava a família toda, com exceção da sua irmã mais velha, que rompeu com a mãe. Não se sabe ainda o motivo, mas não consegue nem falar com a mãe. Parece que ela não suporta a mãe. A irmã do Miguel, a irmã mais velha dele, não fala com a própria mãe, a mãe do Miguel. Já entendeu. Como uma mulher, uma menina mais velha, né, já entendeu o quão tóxica é essa mulher na vida de todos em volta. Você vai compreender por que eu estou falando isso. É depois da passagem de Miguel na Igreja dos Anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. De modo que passa-se então, a partir da Igreja dos Anões, a anunciar Miguel agora como pregador. Miguel agora não é cantor. Aos poucos ele vai deixando a imagem de cantor de lado e vai voltando-se apenas para pregação. Então, seja nas redes sociais da mãe ou nas agendas ali feitas pelo anão Marquinhos, ele vai sendo oferecido como um pregador. Tá, mas ô chat, mas peraí, mas apóstolo é abaixo do profeta? Vamos sim. Apóstolo é aquele que acompanhou o profeta. Como assim apóstolo é maior que o profeta? Agora eu entendi. Miguel é uma vítima de sua própria família, pois todos passam a ser sustentados por suas agendas. Isso aí eu também concordo que ele está falando. Né? Se é verdade tudo que ele está falando, o que pode ser, evidentemente, eu acredito que com certeza a família tem que estar por trás disso, porque ninguém com a idade dele tem esse histórico todo sem que ele tenha sido levado a fazer isso, tá? E é o que eu mais ou menos já imaginava. Desde muito cedo ele sustenta a família, ou seja, eles criaram um personagem, criaram uma fanfic, né, uma mentira tosca, grosseira, mas que se aproveita dessa fragilidade que nós estávamos falando antes, que faz as pessoas procurar esse tipo de igreja, gente. Tá? É isso, essas pessoas elas querem ouvir uma história dessas aí, sabe? Tem dezenas, centenas, gente, de vídeos aqui na internet, de coisas horrorosas, entendeu? Das igrejas pagando qualquer mixaria para a pessoa ir lá, fazer um teatro lá no altar, assim, bizarro, e as pessoas elas estão tão envolvidas emocionalmente naquilo ali, que elas acreditam, gente. Elas querem acreditar. Como eu disse, com exceção da irmã mais velha. O pai não trabalha mais, a mãe não trabalha, e Miguel larga os estudos. Mas aos poucos Miguel vai entendendo como é que as coisas funcionam. Afinal de contas, ele tem 14 anos. Ele ainda não responde por si. Essa é uma verdade.
Mas ele já sabe que o que ele está fazendo é uma mentira, é um engano. Só que ele gosta. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. E aos poucos, aquele menino que tinha um enorme chamado para pregar a palavra, vai sendo deixado. Esse papo de chamada aí, tu tá querendo muito crer, né? Mas tudo bem. Agora é lógico, né? Tipo, ele tá sendo treinado pra isso, agora que ele tá começando a deixar de ser uma criança, né? Ele tomou consciência, mas tomou consciência também que a vida dele, da família dele, o sucesso financeiro deles depende do bom desempenho dele, né? Então, assim, a gente também vai treinando os pilantrinha desde criança, né, gente? E aí depois, quando a pessoa deixa de ser criança, deixa de ser um pilantrinho para ser um pilantra. Num baú, onde não sabemos se ele vai conseguir ainda sair de lá algum dia. Pois Miguel vai dando vazão a esse personagem. Sabe por que é perigoso essa história do cara aqui? Não, mas ele tinha um dom, ele tinha um chamado. Porque amanhã depois, o mesmo Miguel aparece numa igreja dizendo que a mãe dele era o capeta, que fez isso com ele, que agora Deus encontrou ele pelo caminho, puxou ele de volta e ele vai dar o testemunho da virada da vida dele, que agora ele não faz mais aquilo, sabe? É isso, né, gente? Assim, é perigoso, né? Esse falso profeta que as pessoas tanto clamam. Miguel tornou-se precocemente um falso profeta. Miguel quase sempre viaja apenas com a companhia de um dos irmãos, que ele apresenta como amigo. A mãe só vai quando a igreja ou o local exige. Conforme o sucesso de seu falso testemunho vai repercutindo fora do nicho religioso, as pessoas começam a pedir que ele apresente algum laudo, exame, ou o que fosse que comprovasse esse tal milagre extraordinário da medicina. É quando a mãe cria uma jogada que ao mesmo tempo é genial, ao mesmo tempo é de extrema maldade. Mas antes de chegarmos nesse ponto, é importante entender mais uma vez o seguinte: Miguel não tinha igreja. Bem ao contrário do que ele sempre pregou. Você tem que ter pastor, você tem que ter pastor. O pastor Marcinho, que é outro picareta também, apenas acolhe Miguel quando percebe que o jovem está tendo bastante destaque na região. Carapicuíba, Osasco, toda aquela região ali. E aí o pastor Marcinho, antes da explosão de Miguel Oliveira, diz: fiquem aqui na minha igreja, porque eu tenho muitos contatos. Ele quer lucrar, né? Ele quer meio que empresariar, tendo a sua porcentagem, evidentemente. Então, com a promessa da realização... O que eu digo, gente, é um negócio, gente, é um negócio. Saca? É isso mesmo, é empresariar e tal. E é um negócio maravilhoso, entendeu? Porque ninguém pode questionar. Se você questiona, você tá censurando a fé alheia, você tá, enfim, tentando calar as pessoas, enfim. E ainda por cima não paga imposto, galera. Então, assim, é complicado, né? Um dos maiores sonhos do Miguel, eles conseguem convencer a mãe do Miguel, que é sempre quem está por trás de tudo, a irem para a igreja do pastor Marcinho. Mas isso tem um ano e pouco que eles estão lá. Não tem muito tempo, não. E que promessa é essa? O pastor Marcinho promete a Miguel que vai fazer de tudo para que ele pegue nos gideões missionários. Um dos grandes sonhos do Miguel é pregar no mesmo local que ele viu aquele bando de larápio enganando o povo. Pois, infelizmente, ele ainda é muito pequeno. Ele não entende que aquilo ali é tudo uma farsa também. Então ele quer estar dentro da TV, como ele viu os seus ídolos. São os heróis da Marvel para ele. É um menino doutrinado desde pequeno. É isso aí, doutrinado desde pequeno. Aí você falou tudo, é isso aí. Os heróis da Marvel dele era que ele assistia na televisão, na casa da avó dele, né? Segundo o que tu mesmo contou, hein? Enxerga de outra maneira. Então, com essa promessa, eles conseguem convencer Érica, a mãe de Miguel, a irem para a igreja de Marcinho. Marcinho, ele é um cara muito conhecido nessas igrejas de revelação. Ele pode não ser um nome tão midiático, mas ele tem bastante abertura nessas emprejinhas aí que enganam o povo. Resultado, ele começa a acionar seus contatos e as agendas do Miguel começam a crescer ainda mais. Miguel começa a ir a lugares maiores, atender mais agendas e a locais cada vez mais distantes, trazendo, evidentemente, mais dinheiro para a família, que já não trabalhava. Ninguém trabalha na casa. Todos vivem às custas de Miguel. Mas Marcinho não faz isso porque é um bom pastor. Marcinho faz isso porque tem uma porcentagem no lucro das pregações. É o empresário do Miguel. Mas lembra que eu disse que as pessoas começaram, diante da enorme repercussão que começou, a furar a bolha
Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos. E aí as pessoas são menos idiotas e começam a questionar, bom, um milagre Agora ele chamou os evangélicos de idiota, gente. Então, sei lá, vai que eu tô errado e o cara não é evangélico. Ele só, né, tá com um pouco de cuidado com o público evangélico. Agora eu fiquei na dúvida. Porque ele acabou de chamar os evangélicos de idiota, né, galera? Assim, foi isso. desse, tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico, né? É um médico testemunhando algo extraordinário. E toda vez que cobravam ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, pasmem os senhores. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. É isso mesmo. Passou a convencer todos que ela estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ai, minha cabeça, ai, eu estou tremendo, ai, minha mão está suando, ai, eu vou desmaiar. Tocou nesse assunto, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Assim que ela enganou o Fábio lá no podcast. Coitado do Fábio, sempre sobra para ele, o mais bobo. Mas ao mesmo tempo que ela declara isso, ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo. Daqui a pouco, evidentemente, ela vai aparecer quando todos esquecerem da questão do falso testemunho dele, que foi o que o trouxe até aqui. Aí depois ele jogou o meme, né? O Of the King, que aí o impulsionou ainda mais. Ela precisa criar algo que desvie a atenção das pessoas. Então, você pode observar, já estão esquecendo. As pessoas já estão começando a deixar de ficarem questionando. Cadê o laudo que você nasceu cego, surdo e mudo? Cadê o laudo, cara? Já começaram a esquecer. E agora ela criou essa mentira para afastar ainda mais. Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe tá doente? E aí, o que aconteceu com ela? Daqui uns dias ela aparece curada, cara. Tudo certo. Entendeu? E quem quiser acreditar, vai acreditar. É isso. Ela foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer, cara. E ninguém vai lembrar, porque ela percebeu que igreja evangélica, as pessoas são idiotizadas. Fica todo mundo assim, ó, abobalhado. Então, ela criou esse personagem como uma espécie de mãe de Miss. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Ah, vai colar. Eu só preciso criar algum subterfúgio para me impulsionar, para fazer o povo esquecer um pouquinho mais. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Como já foi dito, o pai, no início, não se importava. Depois passou a questionar e, por último, largou até o emprego. Agora é só futebol, pinga e farra. Não necessariamente nessa ordem. A família por parte da mãe de Miguel, sua avó, suas tias e primas, foram todos bloqueados por Érica, a mãe de Miguel. Ela controla cada passo, cada agenda. Virou o menininho, né, de ouro, literalmente, da família, né? Deve estar ganhando já algum cascalho, e aí é isso aí, o pai e a mãe estão vivendo, né? É isso. E tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha, esta ficha aí no WhatsApp, para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Cada um está preocupado em morder uma fatia desse... pensa, não tem imposto nada, nem fiscalização nada, cara. É isso assim, ele cobra cachê, ele vende show, entendeu? Aí pensa você que é artista aí, que tem que pagar imposto, entendeu? É isso, galera, tá? Mas é isso aí, chat, isso aqui é o Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Miguel é vítima, mas hoje também é cúmplice, pois abandonou o seu chamado para se tornar esse produto lucrativo nas mãos de uma mulher extremamente maliciosa e manipuladora, que é sua mãe. Eu sinto profundamente isso que aconteceu com Miguel, pois de fato eu entendo que ele tinha um grande potencial. Eu acredito que ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Mas caiu nas mãos erradas. Caiu nas mãos da própria mãe, que talvez decepcionada com o sistema, embora sempre foi, segundo fontes, uma pessoa bastante problemática, chutou o pau da barraca e disse, quer saber? Eu vou inventar a história mais absurda e vou ganhar muito dinheiro com isso. E assim tem sido. E aquele jovem que tinha tudo para ser, talvez um grande pregador aí de respeito na sociedade, tornou-se hoje um meme, uma piada. Lamentavelmente, envergonhando o evangelho puro e simples de Cristo.
A questão do conselho tutelar, ao contrário do que as pessoas pensam, é verdade. Miguel foi denunciado, seriamente denunciado, por estar sendo explorado financeiramente por seus próprios pais. Não sabemos até que ponto e até onde isso vai Pô, essa foto aí tá antes dele botar os dentes de Pletz, cara. Olha ali. Hã? Tá melhor, né, cara? Porra, tá mais natural esse sorriso aí, ó. se estender. Mas chegou ao conhecimento do Ministério Público que Miguel não estuda. E não estuda porque seus pais estão vivendo do que ele faz. Nenhum dos dois trabalha. Todos vivem das agendas do filho. Eu imaginei que devia ser isso. Porque pro Conselho Tutelar fazer alguma coisa é só se o moleque não tá indo pra escola. Entendeu? Se o moleque não tá indo pra escola, eles fazem mesmo, tá? Mas é isso, cara. Assim, pra que ir pra escola? Entendeu? Pra quê? Não, na escola não vai aprender a ganhar dinheiro, né? É um absurdo, não é mesmo? Chama atenção, entendeu? Você entra numa igreja e vê um molequinho assim, tá ali com a roupinha igual a do pastor, falando essas coisas, sabe nem falar direito. Só que, cara, assim, tem que ser proibido isso, gente. Isso é exploração de menor. Tem que ser proibido. Vocês vão me desculpar, mas tem que ser proibido, sabe? É isso. E vamos encerrando por aqui. Vamos encerrando por aqui, tá? Fizemos um fuxico gospel hoje, tá? Mas eu gosto de falar desse tipo de coisa, gente, porque tem um problema aí. Tem um problema social. Onde grande parte dessas igrejas evangélicas que o Miguel cresceu imitando está no centro. Um projeto de poder que reproduz a pobreza, porque depende dessa pobreza, que reproduz a falta de infraestrutura pública, porque se beneficia disso, estando nos lugares, fazendo esse acolhimento. Além de tudo, serve para uma porção de outros crimes envolvendo lavagem de dinheiro, porque circula muito dinheiro, muitos produtos, muitos cachês, apresentações, e acaba que isso muitas vezes é utilizado para lavar dinheiro sujo de tudo quanto é tipo de outros crimes, né? Porque, por exemplo, exploração de menor é crime. Então nós temos que falar disso. E é sempre muito delicado, por quê? Porque nós não podemos atacar a fé da pessoa, o fiel. O fiel, ele é vítima, assim como as crianças que são instrumentalizadas pelos pais que querem ganhar dinheiro com esse tipo de coisa, também são vítimas, tá? Então por isso é sempre um assunto muito delicado, para que a gente não jogue a criança fora junto com a água do parto, tá bom? The power must be king, must be king. The power must be king. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. A mágica que o pastor executa é a seguinte: borrar a linha que separa o que é dele e o que é da igreja. Você quer saber o quê? O que você quer saber? como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita e como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário. Posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje, e eu vou revelar pra você com exclusividade. Não faz isso não, cara. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. Vocês estão com informação aí que eu tô até admirado. Muito bom, muito bom. Pronto, muito bom. E ficamos por aqui, tá bom? Com essa pérola aí, né? Porra, você não é IA não, hein? Porra, tá muito elaborado aí. Parabéns pro camarada que fez o trabalho aí da edição, porque ficou foda. Mas se você aguentou até o final, por favor, não esqueça de deixar o seu like, de conferir se está inscrito, de deixar um comentário e, se possível, colabora aí com a manutenção da nossa programação, porque, enfim, aqui não tem The King, The Power e nem dízimo. Tá bom? Era isso hoje, galera. Falou, valeu. Tchau, tchau, até a próxima.